Muito bem. Então agora eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Oséias, porque nessa série de mensagens sobre a redenção de Deus, que é o grande fruto da busca que fazemos durante a Quaresma, a busca por uma intimidade maior com Deus, nesses 40 dias que antecedem a Semana Santa, né, que vão desde a quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, o que estamos buscando com esses exercícios espirituais de jejuns e oração, leitura da Bíblia, é justamente a redenção. Aquele resgate, aquela restituição, ou, como veremos hoje, o restabelecimento de um relacionamento, uma reconciliação. São alvos, são frutos da nossa busca pela presença de Deus. Semana passada, vimos como Ruth encontrou uma nova identidade na família da sua sogra. A sua vida foi completamente transformada. Qual a sua identidade? Você tem vivido como um habitante deste mundo, um cidadão deste mundo, que também é cristão, ou um cristão que é peregrino por este mundo? Pense bem, essa resposta vai com certeza mexer muito com a forma como você se relaciona com as circunstâncias da sua vida. E a identidade de Deus, qual é? A sua identidade só você sabe. Deus também sabe, certamente. Eu não sei. Mas a identidade de Deus, a Bíblia nos diz qual é. Amor. Deus é amor. E uma forma bem prática de Deus demonstrar o seu amor está naquele versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É o versículo que demonstra na prática o amor de Deus por nós. Mas Deus, ele é muito pedagógico e ele gosta de deixar claro para a gente, na sua palavra, o que ele quer de nós, o que ele espera de nós e o que ele está disposto a fazer por nós. E no livro de Oséias, nós temos um desses exemplos, uma dessas representações práticas do amor de Deus. Qual é o contexto aqui? O reino é o reino do norte, o reino de Israel, o reino que se separou do reino que era liderado pela família de Davi. E o reino do norte, ao se separar, ao se distanciar de Judá, se distanciou de Jerusalém. E para que os habitantes do reino do norte não fossem a Jerusalém cultuar a Deus em Jerusalém, o que o rei Jeroboão fez no norte? Ele criou um outro templo. Então, em Betel, foi criado um outro templo e ele construiu estátuas para que as pessoas adorassem o mesmo Deus num outro local. Mas é óbvio que não funcionou. E o povo das 10 tribos do norte acabou indo atrás de falsos deuses. Não que isso não acontecesse no sul também, né? Porque é da nossa natureza humana a gente se desviar, mas no norte foi um pouco pior. E Oséias foi um profeta enviado por Deus para chamar aquele povo desviado, aquele povo afastado, de volta para a presença de Deus, antes que as consequências pelo seu afastamento se tornassem irreversíveis. Esse é o contexto. E o início do livro desse profeta é um exemplo prático, didático de Deus, de quem nós somos, e aí fala um pouco dessa questão da identidade, né? De quem nós podemos ser, talvez até estejamos sendo, e de quem Deus é.
Então, Deus utilizou a vida do próprio profeta Oséias como um exemplo do amor de Deus por nós, apesar das nossas atitudes. Então, Oséias 1, versículos 2 e 3. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da sua infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele, Oséias, se casou com Gomer, filha de Diblaim. Esse casamento foi uma analogia, uma representação do relacionamento de Deus conosco, com o seu povo, comigo, com você. O que Deus fez com Oséias foi demonstrar o que nós fazemos. Mas vamos seguir. Gomer teve 3 filhos. E o texto sugere, como lemos aqui agora, filhos da infidelidade. O texto, inclusive, sugere que os filhos não eram de Oséias. Mas Deus mandou que Oséias casasse com aquela mulher. E ela se tornou sua esposa. Ela foi amada, mas não correspondeu. Olha só, quando a gente lê um negócio desse, a gente fica até meio revoltado, né? Cara, que mulher é essa? A mulher já tinha filhos da infidelidade, o profeta foi lá, se casou com ela, e ela, ao invés de retribuir a altura do amor demonstrado por ele, ela vai lá e continua adulterando. Gente, que coisa horrível. Mas é melhor ir devagar com o julgamento, porque, na verdade, Gomer e sua atitude representam a cada um de nós. Nós, como veremos aqui o texto, somos tão infiéis, tão adúlteros, espiritualmente falando, quanto Gomer foi adúltera, fisicamente falando. Esta é a grande comparação. E aí, Gomer, mesmo depois de ter sido amada, ter sido recebida como esposa, ela abandonou Oséias para ir atrás dos seus amantes. E aí, avance um pouco para Oséias, capítulo 2 agora, versículos 4 e 5. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. Olha, mais uma afirmação que mostra que aquelas crianças não eram filhas de Oséias. A mãe deles foi infiel, engravidou deles, está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes. Essa era a atitude de Gomer. Mas apesar disso tudo, Deus determinou ao profeta que comprasse sua mulher de volta, que lhe resgatasse da escravidão do pecado para o qual ela tinha vendido a si mesma. Portanto, Deus determinou a Oséias que redimisse Gomer. E aí vemos Oséias capítulo 3, avance agora para o capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Versículo 1, o Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses. Olha a comparação. Mais claro do que isso, impossível. Oséias, eu quero que você ame aquela mulher adúltera, infiel, da mesma forma como eu amo a vocês, israelitas. Porque vocês são infiéis, vocês são adúlteros, vocês vão atrás de outros deuses, assim como ela vai atrás de outros homens. Uau, que comparação, hein? A verdade é que nós, normalmente, não conseguimos nos identificar
com essa comparação. Nós sempre nos achamos tão bonzinhos, né? Tão certinhos. Será que Deus está exagerando? Será que isso não se aplica a nós? É uma questão que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Afinal de contas, assim como o profeta comprou de volta a sua esposa, Deus precisou enviar seu filho, como eu disse aqui no início da mensagem, para nos resgatar, para nos comprar do poder do pecado. Então, nos versículos 2 e 3, de Oséias 3, nós vemos, por isso, porque Deus mandou, né, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. O nosso preço foi bem mais alto do que esse, hein? O Gomer já estava tão rodada que Oséias pagou uma pechincha para ter a mulher de volta. Mas para nos ter de volta, Deus teve que pagar com a vida do seu próprio filho. Não foi barato, não. No caso de Oséias, ele disse para Gomer: você viverá comigo por muitos dias, você não será mais prostituta, adúltera, nem será de nenhum outro homem, eu viverei com você. E é isso que Deus quer de nós. Deus nos comprou para Ele, nos resgatou, nos redimiu, para que nós tivéssemos novamente um relacionamento com Ele. O que Ele quis fazer conosco foi reconciliar-se conosco. Reconciliação. Estávamos unidos a Deus, nos afastamos de Deus e Deus, por meio do seu Espírito, vai atrás de nós para nos trazer de volta, como na música que cantamos. Talvez você que esteja em casa não tenha ouvido. Desculpe, foi mal. O amor de Deus é tão incompreensível que Ele deixa as 99 ovelhas para trás para ir em busca daquela que está perdida. E é exatamente assim na sua vida. Quando você se desgarra, quando você se perde, o Senhor vai atrás de você, como Ele determinou que Oséias fosse atrás da sua mulher. E aí eu lhe pergunto, como você se sente ao perceber como Deus te ama? Como Deus quer que você se reconcilie com Ele? Como é que você se sente diante disso? Vai ficar indiferente? Ou vai responder na altura daquilo que Deus está fazendo por você? Vejam, o texto do livro de Oséias não cita mais este casamento que começou muito infeliz e que aparentemente teve uma grande melhora e seguiu corretamente a partir de então. Mas essa postura, essa atitude de infidelidade que pautou Gomer no relacionamento, que demonstra quem foi Gomer nesse relacionamento, permanece nas entrelinhas do restante do texto do livro do profeta Oséias. E, portanto, no capítulo 4, são apresentadas acusações contra Israel. E, ora, se nós já percebemos, com a ajuda de Deus, que o livro apresenta o que Deus falou ao profeta, para chamar a atenção do povo, de volta ao relacionamento com Deus, como é que isso se aplica a nós? É só um exemplo do amor de Deus por meio do relacionamento de Oséias com Gomer, sua esposa adúltera? Será que é só isso? Com certeza não, você não terminaria aí o livro. Deus continua falando ao profeta para chamar a atenção daquele povo
E hoje, para chamar a nossa atenção, a sua atenção. Então, as acusações contra Israel, porque Israel foi tão adúltero e foi tão infiel quanto Gomer foi, servem para nós também. O texto, a chamada de atenção de Deus por meio do profeta Oséias, ele tem algumas aplicações muito práticas para nós. Não apenas compreendermos o amor infinito e incompreensível de Deus, mas respondermos a Ele. Respondermos a Ele como? Entendendo, em primeiro lugar, que qualquer tipo de idolatria é infidelidade espiritual, é uma atitude que nos afasta de Deus, é adultério espiritual. Idolatria não é só se ajoelhar diante de um touro, de uma estátua, como fizeram os israelitas lá em Betel. Não é só isso. É quando você coloca algo ou alguém acima de Deus. Quando você passa a ter outros deuses acima de Deus. Isso é idolatria. Quando os seus sonhos são mais importantes do que os sonhos de Deus para você, isso é idolatria. E a nossa sociedade nos empurra para um tipo de idolatria que é a idolatria do eu. Cada um olha para si mesmo como seu próprio Deus. Eu sou o meu Deus. Isso é idolatria. E isso nos afasta de Deus. Nos tornamos a ovelha desgarrada por conta disso. E sofremos, como Gomer sofreu. Vejam, em Oséias capítulo 4, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. E conhecimento aqui, gente, não é só o conhecimento intelectual. É importante nos lembrarmos que na concepção oriental, na concepção dos autores do texto, quando a Bíblia, no Antigo Testamento, fala de conhecimento, está falando de intimidade. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus nos diz que no final dos tempos chegarão diante dele, na hora do julgamento, e dirão: Senhor, Senhor, fizemos isso, aquilo e aquilo outro em seu nome. E ele dirá: não vos conheço. Mas como é possível alguém fazer coisas fantásticas como curar, salvar, libertar pessoas em nome de Jesus sem conhecê-lo? Porque o conhecem de ouvir falar, se utilizam do nome de Jesus, que tem poder, e coisas fantásticas acontecem, mas a pessoa que utiliza o nome de Jesus não o conhece. Então é perfeitamente possível conhecermos Deus de ouvir falar, usarmos o nome de Deus e com isso haver manifestação sobrenatural do poder de Deus e nós mesmos não conhecermos, não termos intimidade com Deus. Então nós temos que ter atenção a isso. Nós precisamos construir um relacionamento de intimidade com Deus. Por isso essa reconciliação é tão importante. Por isso o retorno para junto do Senhor, para os pés do Senhor é tão importante. Vejam qual é o fruto da falta de conhecimento de Deus, da falta de intimidade com Deus. O fruto na sociedade de Israel. Oséias, escrito 700 e poucos anos antes de Cristo. Vejam se não há uma certa semelhança com o que estamos vivendo hoje. 2.700 anos depois. Só se vêem maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso, a terra pranteia. Todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar estão morrendo. Gente, parece o que a gente está vivendo hoje.
E a palavra de Deus nos alerta que no final dos tempos o amor se esfriaria de tal forma que, se o Senhor não abreviasse o seu retorno, até os eleitos se perderiam. O amor está se esfriando, meus irmãos. Mas Deus é amor. Deus é amor e o amor se esfria. Isso é fruto de um afastamento de Deus. A nossa sociedade está indo ladeira abaixo porque as pessoas estão longe de Deus. Aconteceu com Israel há 2.700 anos e está acontecendo conosco também. Ou você tem alguma dúvida de que as pessoas estão longe de Deus? E aí vemos nos versículos 4 e 5, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Então, que bom, é só o sacerdote. Eu não tenho nada a ver com isso. Desculpe. Foi mal. Pedro deixou claro que todos aqueles que creem em Jesus como Senhor se tornaram sacerdotes. Todos nós que cremos que Jesus é o Senhor somos sacerdotes do Altíssimo. Nós temos a responsabilidade de interceder pelo povo junto a Deus, que é o papel do sacerdote, de levar as necessidades do povo a Deus. Mas não somos só sacerdotes, não. Ele diz aqui, vocês sacerdotes, ou seja, nós, tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso, destruirei sua mãe. Uau! O sacerdote é aquele que leva as questões do povo a Deus, intercede pelo povo. O profeta, aquele que recebe a palavra de Deus para o povo. Nós também somos profetas. Nós também temos o chamado de Deus para agirmos como ministros da reconciliação. Exatamente, Ele está nos chamando para nos reconciliarmos. E nós precisamos transmitir essa mensagem, esse convite à reconciliação. Nós somos profetas do Altíssimo. Nós somos os sacerdotes, a nação santa, e somos os profetas. E se nós não agirmos como devemos, o que vai ser da terra? Se o sal não salga, a luz não ilumina, não sobra nada. E esse papel é nosso. E aí nós vemos justamente uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia, não por gostar do seu significado, mas pelo impacto que ela tem sobre mim. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, falta de intimidade com Deus. Isso está acontecendo com todos nós. E uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, ou seja, uma vez que vocês rejeitaram a intimidade com Deus, eu também os rejeito como meus sacerdotes, como meus intermediários. E uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Gente, o que está acontecendo com as crianças na nossa sociedade é trágico. Trágico. Hoje mesmo, soube de uma menina de 14 anos que começou a se sentir deprimida. E por que se sentiu deprimida? Isso aconteceu nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, que tem um serviço público muito ativo nessa área de identidade de gênero. A menina estava deprimida e aí o apoio psicológico escolar a levou a crer que o problema é que ela estava se identificando com um outro gênero e que ela tinha que passar por um processo de mudança de gênero, que isso iria resolver o problema dela. E para encurtar a história, a mãe perdeu a guarda da filha, porque a mãe não queria aceitar que a filha de menos de 16 anos trocasse de identidade sexual. O Estado tomou a guarda da criança, a criança
trocou de gênero por conta de uso de hormônios. Só que o problema não era esse, o problema é que a garota estava com depressão. E todo esse processo só fez ela ficar ainda mais deprimida e ela se matou. Gente, as crianças estão sendo destruídas. Estão sendo um grande alvo de Satanás. Não é só com o aborto. O aborto tem matado milhões de não nascidos. Mas além dos milhões de não nascidos, as crianças estão sendo enlouquecidas com essas ideologias todas. Isso é satânico. Satânico. E isso é fruto do afastamento de Deus. A falta de conhecimento de Deus está levando à destruição dos nossos filhos. E aí eu lhe pergunto, você tem buscado o conhecimento de Deus? Você tem buscado intimidade com Deus? Para que o Espírito do Senhor possa usá-lo como um profeta, como alguém que leva a mensagem de reconciliação do Senhor? Você tem buscado intimidade com Deus para que você seja um sacerdote do Altíssimo, levando os problemas das pessoas a Deus em intercessão, clamando pelas outras pessoas? Nós fomos chamados para isso. Onde está a nossa prioridade? Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Por isso que é impossível amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Porque as riquezas assumirão o papel de um Deus. Inclusive Jesus chamou esse Deus pelo nome, Mamon. Onde estão as suas prioridades? É por isso que João nos disse lá na sua primeira carta, para não amarmos o mundo, nem o que há no mundo, não priorizarmos as coisas do mundo. Não é que a gente vai para o alto de um monte viver uma vida ascética, não é isso. É só uma questão de prioridades. Podemos viver uma vida confortável, podemos aproveitar tudo o que a tecnologia nos oferece? Claro, mas quem é o seu Deus? A quem você serve? Qual é a sua prioridade? E aí você descobrirá quem é o seu Deus. Não amem o mundo e tudo o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, ou seja, ganância, inveja, orgulho, nada disso vem de Deus. Isso é do mundo. E já que estamos na Quaresma, que representa os 40 dias da tentação de Jesus no deserto, ele foi tentado exatamente nesses 3 ambientes aí. Cobiça da carne, os desejos da carne, as necessidades da carne. Está com fome? Transforma a pedra em pão. A cobiça dos olhos, veja, todos os tesouros do mundo são meus, se você prostrado me adorar, eu darei todos eles para você. E a ostentação, a vaidade, você é filho de Deus, então se joga daqui lá embaixo, que se você realmente for filho de Deus, você não vai se machucar. Vaidade, orgulho. Jesus foi tentado nesses mesmos 3 pontos. Nós também somos, todo dia. E muitas vezes a gente cai. E aí, vamos precisar de reconciliação. Então, nosso primeiro ponto é justamente que Deus está nos alertando para o afastamento que naturalmente nós acabamos implantando em nossas vidas, o afastamento dele, de Deus. E no segundo ponto, que precisamos buscar essa reconciliação. É uma consequência. Se eu estou me afastando de Deus, eu tenho que buscar a reconciliação com Deus. Então, assim como Gomer sofreu as consequências da sua infidelidade, pois foi abandonada pelos seus amantes e precisou se vender como escrava sexual, Deus avisou
para os israelitas que eles iriam sofrer pela sua infidelidade espiritual. Ele avisou para eles. Mas que se eles se arrependessem, eles poderiam ser resgatados. E o restante do livro, capítulos 5, 6, 7, 8 do livro, trazem uma série de advertências. E todas elas, de certa forma, se resumem nesse versículo de Oséias 8, 7. Parece que esse pessoal não aprende mesmo. Semearam vento e agora vão colher tempestade. Isso me lembra um acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se vocês sabem, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da Blitz, que eram as campanhas de bombardeamento que os alemães faziam sobre Londres e outras cidades da Inglaterra. Todo mundo já deve ter visto algum filme sobre isso, né? Os londrinos à noite, os incêndios, bombas incendiárias, as pessoas morrendo, aquela coisa trágica, terrível. Todo mundo já deve ter ouvido falar nisso. Agora, o que nem todo mundo ouviu falar é que os britânicos fizeram a mesma coisa com os alemães. E olha, pagaram com juros e correção monetária. Só para vocês terem uma ideia, e ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial, toda, de setembro de 39 até maio de 45, Segunda Guerra Mundial ali na Europa, né? Foram mortos na Grã-Bretanha cerca de 37 mil civis. 37 mil civis mortos, fruto dos bombardeamentos alemães às cidades britânicas. Mas os bombardeamentos britânicos sobre as cidades alemãs mataram mais de 200 mil alemães. Civis, mais de 200 mil. Só o bombardeamento à cidade de Dresden, em, se não me engano, abril de 45, só aquele bombardeamento que durou 2 dias e 2 noites. Durante a noite eram os britânicos que bombardeavam e durante o dia eram os americanos que bombardeavam. Então foram 48 horas de bombardeio contínuo sobre uma cidade que não tinha nenhum valor estratégico. Era só para quebrar a moral do inimigo e fazer o inimigo pedir paz, desistir. 48 horas de bombardeio ininterrupto, praticamente ininterrupto. Foram mais de 50 mil mortos, só nesse bombardeamento. E aí, quando questionaram o comandante do bombardeamento estratégico, da Força Aérea Estratégica Britânica, ele usou esse versículo aqui. Mas Brigadeiro Harris era o nome dele, mas Brigadeiro, o senhor não acha que foi desproporcional? Aí a resposta dele: eles semearam vento, colheram tempestades. Quem semeia vento, colhe tempestade. Terrível, terrível. O nosso afastamento de Deus traz consequências. Mas Deus nos ama e Ele quer se reconciliar conosco. Nós tomamos decisões erradas, nos afastamos de Deus, colhemos os frutos amargos desse afastamento, mas Ele ainda assim continua nos chamando de volta, Ele não desiste de nós. Por isso que, ao começar o livro com as suas profecias, Oséias apresenta aquele modelo do amor de Deus, representado pelo seu próprio casamento com Gomer, para que ficasse claro a todo mundo o que é que Deus estava querendo com aquilo. Estava querendo chamar a atenção do povo para as consequências que eles sofreriam se afastassem de Deus, mas, ao mesmo tempo, mostrar para o povo que sempre haveria possibilidade de retornar, de ser reconciliado com Deus, porque Deus nos ama de uma forma absolutamente incompreensível.
Por isso que lá no capítulo 6 de Oséias, versículos 1 e 2, nós vemos assim: venham, voltemos para o Senhor. O profeta chamando seus irmãos israelitas, voltemos para o Senhor. É verdade, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. É verdade, Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Isso aqui não lembra você alguma coisa, não? Eu vou ler de novo. Venham, voltemos para o Senhor. Oséias capítulo 6, versículos 1 e 2. Você que está com a sua Bíblia em mãos, acompanhem comigo. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Quem foi despedaçado por nós? E por meio das suas pisaduras fomos curados. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Quem é que recebeu vida novamente após 2 dias e ao terceiro dia nos restaurou? Jesus! Oséias está falando profeticamente do sacrifício de Cristo. Gente, que coisa fantástica! 700 anos, nós somos 2000 anos à frente, 700 anos antes de Jesus, Oséias fala daquilo que Deus soprou em seu coração, fala daquele que será despedaçado para nos trazer cura, que sarará nossas feridas pelas suas pisaduras, e que depois de 2 dias nos dará vida novamente, e ao terceiro dia nos restaurará, nos reconciliará com Deus, para que possamos viver em sua presença. É como lemos Paulo dizendo a Timóteo: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou por si mesmo como resgate por todos nós. É por isso que Oséias, então, finaliza o seu livro, lá no capítulo 14, dizendo: volte, Israel, volte para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda, mas Deus quer a nossa reconciliação. É verdade, somos infiéis, nos afastamos de Deus e sofremos as consequências por conta dessas nossas escolhas, mas Ele nos ama, e nos ama de uma tal maneira que é capaz de nos perdoar a nossa infidelidade, perdoar o nosso adultério espiritual e nos receber de volta. Ele quer se reconciliar conosco. Você quer se reconciliar com Deus? Então vamos orar. Pai amado, eu clamo a Ti, Senhor, para que o Teu Espírito venha nos convencer do Teu amor. Mas também eu te peço, humildemente, que o Senhor venha nos convencer do nosso pecado, daquilo que tem feito separação entre nós e o Senhor, daquilo que tem nos afastado de uma comunhão íntima contigo, Senhor. Mostra-nos onde caímos, mostra-nos onde nos desviamos, Senhor, para que possamos retornar ao Senhor, voltar como o Senhor nos chama, para andar novamente contigo, para nos sentar aos teus pés e receber do Senhor o perdão, a cura, a reconciliação, a restauração do nosso relacionamento contigo. Sim, meu Pai, esteja perdoando a cada um de nós nesta noite, tocando em nossos corações, nos mostrando onde caímos,
para que possamos nos arrepender e retornar para junto do Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor, pois estamos perdidos sem a orientação do Teu Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que esse amor incompreensível do Pai, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e esse chamado à reconciliação, sussurrado pelo Teu Espírito, estejam com todos nós ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Amém.